dia a todos. É com grande prazer estar aqui sediando mais o segundo congresso online da Jovem Advocacia Baiana, tá com renomados nomes aqui da advocacia, e sobre um tema tão importante para a sociedade no século XXI, que ainda é gritante no nosso meio, né? Parece uma coisa ultrapassada, ao mesmo tempo moderna, e ao mesmo tempo que a gente parece que a gente nunca sai desse tema, sempre vai e volta. Como é tão importante a gente debater, discutir, falar. E esse tema no nosso painel aqui, no 12º painel, que é o papel do ensino jurídico no combate ao racismo. É muito importante o combate ao racismo, o ensino jurídico, mas esse ensino ele deve sair de fora da sala de aula e para o campo de visão, o campo de batalha, né? Para o campo de trabalho também, para que o negro, quando ele se forma na faculdade, ele seja visto e olhado de outra forma, o seu currículo, não só da sua cor da pele. E isso que vai abordar ainda mais aqui são os outros palestrantes, que têm uma fala muito grande. E abrindo, assim, eu quero fazer assim, não uma crítica construtiva para nós, da comissão da Jovem Advocacia, né? Para trazer mais negros, representantes, para palestrar sobre outras coisas. São muito importantes eles aqui fazendo essa representação. Eu quero me sentir representado por outros negros falando de outros temas, não só de racismo. No painel todo, que eu fiz um levantamento aqui de 200, nós temos, não é questão de racismo, mas indiretamente nós observamos, eu observei isso. São 16 negros aqui, do total de palestrantes. Desses 8, só vou falar sobre o racismo. 8 estão diversos outros temas. E eu quero ver esses outros os outros advogados, os outros palestrantes, falando sobre outros temas, né? Eu quero me sentir representado, como você, aí, jovem advogado, quer se sentir representado, quer se ver, quer se ouvir de outra forma, né? E abrindo aqui, eu quero passar a fala aqui para a doutora Cínzia Barreto, que tem um currículo aqui extenso, eu recebi o currículo agora, gente, mas é um currículo maravilhoso dela, né, que ela faz parte da comissão, pediu só para ver o final aqui, porque ela faz parte da Câmara Julgadora do Conselho Sensacional da Presidência da Comissão de Educação Jurídica e Defesa e Autonomia da Universitária da OAB, secretária-geral do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB Bahia, presidente da terceira turma de julgadora do TED, advogada militante desde 1992. Doutora Cínzia Barreto, passa a palavra para a senhora. O microfone está desligado. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Muito bom estar aqui. Agradeço aí as saudações iniciais, a abertura feita pelo mediador, muito pertinentes, né? A gente vem discutir aqui nesse segundo congresso online da advocacia, Jovem Advocacia Baiana, nesta mesa, o papel do ensino jurídico no combate ao racismo. Tema muito bom, muito importante. E aí, já com a boa provocação inicial aí do mediador, a gente fica aqui pensando qual seria a importância desse tema para a sociedade. Por que a gente precisa discutir esse papel do ensino jurídico, da educação, da formação no combate ao racismo? O que eu mais penso assim de início e que eu quero até compartilhar com meus colegas de mesa, essa mesa tão qualificada, sobre a importância da gente romper aqueles silêncios que são, eu chamo de silêncios que não se justifica nos currículos e nas instituições de ensino. São silêncios eloquentes, temas que não são abordados, pessoas que não são ouvidas, pessoas que não falam nesses espaços. A gente está aqui para chamar atenção sobre isso. E é preciso que a gente revele o que eu chamo de currículo oculto ou ocultado intencionalmente nos cursos de direito. Nós vivemos no Brasil, e especialmente na Bahia, e a gente tem essa necessidade de problematizar o que tem sido ofertado. A gente não mora na Suíça, a gente não mora na Noruega. Não é possível a gente olhar para o lado, olhar o que ocorre na rua, o que pulsa nos corredores dos fóruns, e olhar quem está liderando as estruturas de poder, e olhar quem está chefiando, quem são os donos
dos escritórios de advocacia, das bancas de advocacia que se destacam, quem são os coordenadores de curso de direito, quem são os professores que estão dando aula para nós, que ainda estudamos, a vida inteira a gente estuda, e para quem está começando a formação também, para essa juventude. Eles estão ouvindo o quê? De quem? Por quê? São perguntas muito importantes aí, quando a gente pensa aí na educação jurídica. Então, assim, esse combate ao racismo no ensino jurídico, ele tangencia essa reflexão sobre quem é que está autorizado a falar e a produzir conhecimento. Que conhecimento é esse? A quem se dirige esse conhecimento? No livro Memórias da Plantação de Grada Quilombo, ela fala bastante disso, do que ela passou, do que ela sofreu sendo estudante portuguesa, uma pessoa da área do direito, e com tanta discriminação lá, e depois ela só foi se reconhecer portuguesa quando ela estava lá na Alemanha, que ela conseguiu ter o sentimento nacionalista de lembrar com amor da nação de onde ela veio, e mesmo assim enfrentou também, no âmbito da academia, muitas restrições. E você imagina aqui no Brasil, com essa quantidade de pessoas negras que a gente tem aqui na Bahia, e a gente tem tanta discriminação, e a palavra é essa mesma, e aí a educação jurídica não fala sobre isso, silencia, né? A quem se destina o saber que a gente está tratando nas academias, quem são os sujeitos e quem são os objetos, quem é que está sendo tratado como sujeito, quem é que está sendo tratado como objeto, apenas objeto de estudo, muitas vezes do direito penal. Quem milita na área penal sabe mais do que eu, fala com maior propriedade do que eu. E aqui tem colegas na mesa que eu tenho certeza que vão abordar esse olhar, né, essa perspectiva. Então, assim, a academia não é um espaço neutro, não é um ambiente apenas de ciência, de erudição. É um espaço que eu ouso dizer que é um espaço também de violência. É um espaço de violência na medida que nega a discussão, que oculta pessoas e que nega acesso. Tem uma porta trancada para o acesso de determinadas pessoas. Eu circulo na área de educação, de professores. Você tem muito poucos professores aí nas instituições de ensino, professores negros, falando sobre o que quiserem, sobre penal, tributário. Será que não tem ninguém? Será? Por que a gente não vê? Onde estão essas pessoas? Né? Onde estão essas pessoas? A gente precisa discutir isso. Então, é um espaço também de violência, de perpetuação do racismo, principalmente contra os jovens que estão ocupando esses espaços acadêmicos. Então, a gente não pode perder a chance de produção de conhecimento que seja emancipatório, que seja alternativo ao que a gente tem como posto, né? E que possa libertar, que possa emancipar, ou melhor, que possa garantir a conquista e o usufruto dessa liberdade, porque nada deve ser dado, ninguém tem nada para dar a ninguém, os espaços precisam ser ocupados. Só isso, porque até na hora que a gente é tão mal formado que muitas vezes até na formulação a gente enviesa o que traz de dentro, e a luta é constante, nós precisamos lutar contra o que foi imposto para a gente. E aí eu me incluo nisso, eu estudei a vida inteira e nas instituições de ensino onde eu passei, não tinha nenhum autor negro lido. Onde estão eles? Ninguém falava da nossa formação, falava daquele modo folclórico, daquele modo colonialista aí que a gente vê, mas não fala dessa pluralidade que é o Brasil. Né? A gente vive, a gente tem uma pluralidade, né? Que é muito além desse conceito racializado que se tenta impingir. Precisamos trabalhar e conhecer um pouco mais para confrontar a teoria e a prática historicamente baseada no colonialismo. Então, assim, a ideia aí nesse congresso é que a gente possa sensibilizar, envolver os participantes desse segundo congresso online da Jovem Advocacia para ações que possam dar suporte a uma formação humanística, que possa valorizar os fenômenos jurídicos, sociais, desenvolver cidadania, postura reflexiva, uma visão crítica que possa fomentar, alavancar essa capacidade e aptidão para a aprendizagem,
para uma atuação que seja autônoma, que seja dinâmica, que é indispensável ao exercício do direito. Isso tudo aceitando a diversidade e o pluralismo cultural. Sem essa aceitação, a gente não avança. Então, queremos contribuir nessa discussão de estratégias de educação jurídica para enfrentar esse racismo, valorizar o legado construído pelo povo negro e outros povos também que são invisibilizados nas lutas por justiça na sociedade brasileira. E aí, esse enfrentamento precisa reverberar na advocacia, nos órgãos de justiça e afins, para conscientizar, porque quem tem privilégio precisa saber que tem, precisa trabalhar com esse privilégio para que combata e que dê espaço e que entenda que já tem muito privilégio, que não, o espaço tem que ser compartilhado por todos. Você não pode ter uma posição de supremacia em relação ao outro. O outro que está aí, que faz a vida pulsar, que movimenta a economia, que movimenta o pensamento crítico, que movimenta, hoje em dia, inclusive, as bibliotecas e as livrarias, por mais que se tente segurar, mas isso não dá para segurar, porque a produção tem sido muito grande, apesar da pouca divulgação e de estar tão segmentada. A gente precisa normalizar um pouco mais aí essas leituras e essas discussões. Então, assim, isso tudo para quê? Para garantir direitos, porque tanto a advocacia como a magistratura, como outros atores que passam por carreiras jurídicas, precisam entender que se a gente não discutiu isso e não discute nos cursos de direito, a gente não vai poder nunca entender e saber o que é racismo científico, o que é eugenia, os reflexos nocivos desses entendimentos, dessas compreensões, que chegam a ser, acreditem, vocês sabem disso, explicitados em decisões judiciais. Como é que se coloca isso em decisão judicial sem nenhum pudor, sem nenhuma vergonha, como algo natural? Isso é muito difícil da gente engolir. A gente não pode, é preciso que a gente se rebele contra isso. Né? Essa insurgência, quando eu falo em confrontação, eu acho importante a gente estar imbuído desse espírito de confrontação, de confrontar e de ser confrontado também, de confrontar e de ser confrontado. Eu acho que o direito é bonito, a educação é bonita, os ambientes, sejam eles acadêmicos ou sejam as ruas, eles precisam confrontar, eles precisam discutir, eles precisam dialogar, porque o direito não está encastelado e nem pode ficar encastelado dentro da academia. O direito está na rua, o direito está no dia a dia, o direito está no campo, o direito está na luta agrária, o direito está na fábrica, no chão de fábrica, o direito está na rua quando eu passo e vejo um monte de gente sem casa, sem teto, empurrado para baixo da linha de pobreza. Eu preciso problematizar isso com todas essas questões e, entre elas, uma importante é a que a gente discute aqui nessa mesa, porque quem está empurrado, quem está abaixo da linha de pobreza, quem está na rua, quem está deitado ali, aqui onde eu estou, se eu descer aqui, olhar na rua, quem é a pessoa que está deitada? Quem gozou historicamente de privilégio ou quem foi escanteado desde lá da colonização do Brasil? Basta olhar, um menino de 5 anos vê isso e consegue depreender esse problema. Então, assim, essa normalização, entre aspas, né, precisa ser discutida, precisa ser afastada. Então, a gente precisa conhecer nossa identidade de brasileiros, a pluralidade da nossa sociedade, estudar autores que representem essa diversidade em contraponto a essa cultura eurocêntrica que domina a formação jurídica no Brasil. A gente precisa, eu como professora e meus colegas professores, nós precisamos indicar nas fontes, na bibliografia básica e complementar dos nossos cursos. Eu estou aqui no miúdo, no pequeno. Autores negros de todas as áreas, de todas as áreas. A gente precisa ler essas pessoas, porque senão essas pessoas que estão lá nos escutando, trabalhando com a gente como estudante, não vão se sentir representadas. Eles vão dizer, meu Deus, será que gente como eu não escreve, não produz? Onde estão os cientistas do direito que podem falar para mim? Eu só vou escutar esses autores alemães, italianos, ou no Brasil,
a nata que comanda, a nata científica que não me inclui, eu quero estar incluído. Eu quero estar incluído em qualquer coisa, em qualquer lugar, em qualquer espaço. Entrar num corredor de uma faculdade de Direito e não encontrar nenhum professor negro na Bahia é triste. Temos isso na Bahia. Temos isso na Bahia. Né? Então, assim, isso é algo que essa juventude que está aí nos escutando precisa se engajar em mais ações afirmativas, sim, envolvimento dos poderes, tensão da sociedade para a mudança de mentalidade que ainda persiste no meio jurídico, e a educação jurídica pode exercer esse papel de grande peso como forma de promoção da inclusão racial, do combate do racismo, né? Refletir sobre o que é privilégio, o que é discriminação direta, o que é discriminação indireta, o que é racismo, discriminação estrutural, interseccional, organizacional. A gente precisa inserir essas discussões nos currículos. Todo dia eu estou falando, eu agora peguei isso como ponto de vista. Não, eu não quero mais falar em evento. Eu não quero discutir esses assuntos como um evento. Isso tem que estar no currículo. Isso tem que estar na normalidade. A gente discute isso nas instituições de ensino em eventos. A gente vê isso no marketing, no outdoor. É bonito botar uma menina negra com seu cabelo black no outdoor. Mas essa menina negra está sentindo a conexão no dia a dia, de onde ela pisa, de onde ela anda, de onde ela respira, ela tem que se defender diariamente do que vem contra ela, ou do que não é dado a ela, ou do que não é oportunidade. Ela precisa cavar. Eu me lembro de Dandara falando em arrombar a cerca. Não, ninguém vai abrir a porta, não, tem que meter o pé na porta. Aí tem que arrombar a cerca. Entendeu? Ou se tiver na minha hora, você sinalize, porque eu não quero. Sinaliza aqui, doutora Cíntia. Porque eu não quero. Tem muita gente boa para ouvir. Deixa eu só concluir, então, para poder você passar adiante. Então, assim, precisamos. Eu vou fechar com a ideia de que as escolas de direito discutam as relações raciais para que a gente possa. Discutam, insiram isso em todos os contextos, em todas as áreas. Isso perpassa, isso é transversal, para que a gente possa ter uma advocacia mais consciente, um poder judiciário mais livre dessas amarras e que reflita mais o nosso povo, a nossa gente. Muito obrigada. Desculpa se eu passei do tempo aí um pouquinho. Não, passou não, você tempo certíssimo. Doutora Cíntia, muito obrigado. Boas palavras. Anotando aqui que a senhora falou uma coisa muito importante, a questão de privilégio. A gente passar a palavra aqui. A questão de privilégio. Quando a gente fala em privilégio, a gente só dá aquela ideia do privilégio branco que a gente tem. Vale lembrar que nós, negros, somos privilegiados. Nós 4 que estamos aqui, 5, pode-se dizer então, os outros 16 que eu contei também, são seres privilegiados. E a gente tem que levar esse privilégio, mesmo que esse privilégio seja artificial, que eu posso me dizer assim, privilégio artificial, que a gente lutou, ninguém deu, a gente foi lá e conquistou, que a gente chama de privilégio artificial, mas somos seres privilegiados também. E a gente precisa entender que somos seres privilegiados, para a gente precisa privilegiar o outro negro que está vindo também. E isso passa por a gente, essa representatividade, tá falando, discutindo, né? Falando esses temas, isso é muito importante. E sempre botar em conta, eu também sou privilegiado. Não é só o branco hoje em dia que é privilegiado. Se hoje eu estou na academia, se eu passei pela academia de direito, me formei, fiz pós-graduação, estou aqui, querendo ou não, como mediador, mediante vários palestrantes aí excelentes, são privilegiados. Então, eu tenho que ajudar o outro negro a ser privilegiado também. Essa discussão, ela passa também na academia, como a senhora mesmo disse, né? O professor ele tem que indicar novos livros, né? Novos autores, né? Para que o outro negro ele se sinta muito mais representado e essa discussão, esse combate ao racismo na educação, ele se avançar e ser amplo. Eu queria passar agora a palavra para a doutora Cíntia Diara Vieira, que é advogada, especialista em Direito Previdenciário, mestrada em Direito pela UFBA, sócia fundadora da UMA, autora dos livros das minorias, dos direitos negro, é referência, né? Negro referenciado. Negro referenciado. Isso, negro referenciado. Bom dia a todos e a todas. Agradeço demais a oportunidade de estar nesse momento. Só fazer uma pequena correção. O nome é diferente de fato, mas é Cíntia Dayara.
Então, começando aqui, primeiro, agradecer por estar nessa mesa, compor essa mesa é realmente uma honra. E pensar que a gente fica ouvindo os outros palestrantes, né? Ouvindo o Rogério, ouvindo a doutora Cinzia e pensando como, de fato, a gente tem muito para caminhar. Essa fala introdutória de doutor Rogério nos traz para uma zona de inquietude justamente para que nós pensemos que o direito ele não está posto para pessoas negras integrarem esse lugar. E esse é o nosso primeiro ponto de partida, porque pensar na necessidade de uma formação antirracista, que essa é a pauta que eu trago, para entender o ordenamento jurídico brasileiro e buscar sim efetivar uma amplitude, né, uma eficácia direta com relação à concretude dos direitos que estão ali assegurados na lei, necessita, é requisito essencial, porque ser antirracista vai além do dizer, né? A frase de Angela Davis e, ai meu Deus, não adianta ser racista, não ser racista, tem que ser antirracista. A gente precisa entender que se tornar antirracista nessa sociedade é uma escolha. Nós estamos dentro de um processo imbricado de racismo, sexismo, do patriarcado, da dominação do classismo, e quando a gente pensa nesses processos de opressão, justamente quando o doutor Rogério traz a questão do privilégio, o quanto é importante a gente perceber a nossa posicionalidade. Qual o lugar que nós, pessoas negras, que estamos aqui hoje para poder proferir palavras, para poder difundir conhecimento de alguma forma, trazer algumas inquietudes que eu sempre digo que eu trago. A minha ideia é trazer inquietudes, eu não estou aqui para falar necessariamente para agradar, mas é para questionar. Questionar esse sistema que de fato não nos coloca enquanto representados, não sem propósito. Entender que existe um epistemicídio de pessoas negras e é de maneira proposital. E por que nós ainda precisamos questionar todo esse sistema através de uma produção acadêmica que é invisibilizada, mas não é só uma produção acadêmica que é invisibilizada, porque o problema, para mim, o cerne, é que a gente ainda não entende como o racismo ele vai perpassar, e aí o racismo estrutural, que Silvio Almeida vem trazer, enquanto uma categoria necessária de discussão, é perceber que ele vai estar na economia, ele vai estar na educação, ele vai estar em todas as nossas instâncias, na nossa subjetividade, na política, na forma como nós nos relacionamos nas relações de consumo. E me inquieta, por exemplo, que nós não pensemos, e no livro Direito Negro Referenciado, eu trago justamente a necessidade de a gente pensar como o racismo perpassa, por exemplo, as relações de direito previdenciário, que é a minha área de atuação. Eu não posso entender que o risco social de um jovem negro ser assassinado corresponde ao mesmo risco de um jovem branco ser assassinado. Eu não posso entender que a dependência econômica de uma mulher negra corresponde ao mesmo índice de dependência econômica de uma mulher branca. E é isso que falta na nossa formação antijurídica, que é perceber como, de fato, o racismo ele vai junto com o capacitismo, né, que é a discriminação contra pessoas com deficiência, mas também com o sexismo, com o capitalismo, ele vai se imbricando para produzir determinados lugares. E no caso, por exemplo, da mulher negra, que Gerada não vai falar desse não lugar. O que é esse não lugar no direito? Está dentro de uma academia que não nos acolhe, e não só não nos acolhe, mas invisibiliza e renega os nossos trabalhos, mas está dentro de uma academia que continua reproduzindo a mesma ótica do famigerado mito da democracia racial. Como as leis que tratam das relações sociais, elas ainda estão espaçadas, como se o racismo eles não estivesse em todos os nossos ordenamentos, como se ele não estivesse em todas as nossas formas de relação e toda a forma do direito operar. Não dá para pensar uma relação de consumo se você não pensa como essa relação de consumo se perfaz, para que aquele produto é vendido e por que determinada categoria da população, que é a maioria, não é abrangida. Não dá para você pensar como uma empresa de cosméticos, eu vou dar um exemplo muito superficial, vende um produto que é notoriamente racista, e nós ainda nos restringimos a falar de racismo na esfera do direito penal, na esfera do crime. Mas o que é entender que o racismo perpassa toda a nossa individualidade, todas as nossas relações, seja no âmbito civil, seja no âmbito consumerista, seja no âmbito previdenciário, em todas as horas. Então, uma formação antirracista, primeiro, necessita, né, de uma escolha. Entender que o racismo é estrutural não é alibi para as pessoas se valerem e dizer assim, nossa, mas está em tudo mesmo, e o primeiro ponto é saber que está em tudo, e que por isso que a luta tem que ser de todos. E para ser de todos, a gente precisa desvelar em todas as facetas. Está no judiciário, está no ensino jurídico, está nos operadores do direito que não evidenciam a característica de quem que você está falando, quem é o
seguinte, quem é o autor da sua causa? Porque se você não entende que aquela relação jurídica é distinta justamente por ele ser um jovem negro periférico, por ela ser uma jovem negra periférica, você não tem como combater o racismo. Não adianta combater o racismo no discurso se na sua prática, enquanto operador ou operadora do direito, você não observa que aquela pessoa, justamente por ser uma pessoa negra, sofre por diversas vulnerabilidades fruto de um histórico. A gente está falando de um processo de quase 400 anos de escravização de pessoas negras, que reverbera e que ainda se perfaz, porque se a gente pensa nas relações de trabalho, como não pensar que o racismo está diretamente imbricado nas relações de trabalho? Como não pensar como a pandemia atingiu basicamente mulheres negras, prioritariamente mulheres negras, que estavam em situação de vulnerabilidade por serem empregadas domésticas, quando delas, né, o Diese apurou que 71% não tinha carteira de trabalho assinada. Como pensar direito previdenciário? Como pensar que essas mulheres negras um dia terão direito à aposentadoria? Vão viver de loas, vão viver de benefício assistencial, baseado em que se a sociedade ela não analisa o ponto de partida. Então, a minha fala introdutória é para pensar, né, introdutória, mas assim, já seguindo, para a gente perceber que, de fato, não tem como concretizar aqueles objetivos lá do artigo 3º da Constituição Federal, que é construir uma sociedade justa e solidária, artigo 4º, que é diminuir as desigualdades sociais, se a gente não tiver uma formação antirracista, se a gente não tiver uma formação que observe quem é o sujeito ou sujeita de direito e por que determinada pessoa não é sujeita de direito. Por que determinada pessoa não é cidadão, ele não é cidadão, ele não é lido como cidadão. Por que os egressos do sistema prisional eles sofrem um processo de retaliação social, moral muito maior, principalmente quando eles estão falando de uma pessoa negra? Por que é difícil pensar numa vida, né, uma longevidade para uma pessoa trans? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que tem como sustentar essas bases de opressão. E o direito simplesmente finge que não existe. Né? A gente tem os movimentos que só vão, as leis espaças, elas só vão surgir diante dos movimentos da rua. E quando eu estou o Rogério traz que a gente precisa sair da academia, eu concordo plenamente. A gente precisa militar para além das telas, né? No nosso caso agora é no evento online, mas além da academia, além da sala de aula, no nosso dia a dia e perceber como nós temos um papel fundamental de desnudar toda essa estrutura que está posta para continuar promovendo violência e opressão. Então, como assim continuar promovendo a violência e opressão? É você pensar que um instrumento legislativo por si só ele não dá conta. Lélia Gonzalez diz assim, agora a lei está nos ouvindo, mas a gente já está pedindo para ser visto como mulher há muito tempo. Muito antes do instrumento legislativo vir e dizer que eu sou, eu já estava reivindicando a minha existência. E é dentro dessa perspectiva que pensar que políticas afirmativas, elas precisam ser ensinadas, elas precisam ser replicadas, elas precisam ser pensadas não só no âmbito da educação, mas em todos os âmbitos. E aí pensar por que nas carreiras jurídicas nós temos tanta dificuldade de acesso, por que nós ainda não somos lidos como advogados, por que nós ainda não somos lidos como intelectuais, por que nós ainda não somos lidos, entendidos e infelizmente temos que ficar dentro de cotas, né? Porque as cotas elas são necessárias, mas elas precisam ser discutidas. Em que medida que ela consegue de fato mudar o entorno? Em que medida que essa representatividade não traz uma maior sobrecarga e não questiona o sistema? A cota tem que ter, mas agora tem que ter para fazer isso, para questionar. Mas a gente está aqui, mas a gente quer mais, a gente quer os nossos, a gente quer trazer todo mundo, porque tem muita gente boa com a gente. E então pensar que a gente está dentro de um processo de uma formação de ensino jurídico que nos invisibiliza de propósito e que o nosso propósito da nossa formação antirracista, para além da academia, para além da sala de aula, tem que ser justamente esse. É entender como as estruturas e como a gente fissura essas estruturas. Porque se eu questiono, se na hora de eu instrumentalizar, né, a lei, eu não observo que existe uma maior incidência de crimes que recaem, basicamente, estou falando de crime, mas nem é minha área, mas se eu não observo necessariamente que isso vai recair sobre determinada parcela da população sempre ou quase sempre, tem alguma coisa estranha na minha atuação enquanto operador de direito. Se eu não questiono por que historicamente, ser pessoa negra, porque a gente precisa pensar que a cultura da pessoa negra sempre foi criminalizada. Por que a nossa existência, ela sempre foi criminalizada? E isso não, como é que isso não vai reverberar na minha operação do direito no dia a dia? Reverbera em tudo.
nas nossas relações trabalhistas, nas nossas relações consumeristas, de quem eu compro, para quem eu vendo, como eu me relaciono com aquelas pessoas. Existe um histórico de subalternidade e existe um histórico de, não só subalternidade, mas um histórico de violências, que quando a gente está na formação do direito e a gente omite esse instrumento necessário, porque o direito ele só se perfaz também com base no racismo, no capacitismo, no classismo, no sexismo, se a gente não observa essas estruturas e a gente não desnuda, a gente está perpetuando violência. E esse é o ponto que eu trago aqui já para finalizar, que eu acredito que já estamos caminhando no horário, pensar que o nosso silêncio, de fato, ele não é só um silêncio ao Léo, né? Ele é um silêncio conivente, ele é um silêncio que perpetua a violência, ele é um silêncio que de fato vai desde a ausência nas instituições de ensino, mas vai também na forma como nós operacionalizamos o direito, na forma como nós não questionamos o nosso judiciário de que aquele cliente teve um maior dano, merece um maior dano moral porque o seu ilícito não foi um ilícito qualquer. Ele não sofreu um dano porque ele era uma pessoa qualquer. Porque se ele fosse de tal bairro, ele teria um outro tratamento. E isso precisa ser evidenciado na nossa formação. E se nós não nos preocupamos em desnudar, né, as facetas racistas, sexistas, todas as formas de opressão que racismo, sexismo, capacitismo, sendo extremamente repetitiva, mas a gente precisa falar de que isso sustenta o nosso ordenamento jurídico. E não adianta mais repetir a frase de Angela Davis. Para ser antirracista, a gente precisa ter isso na prática. Ser antirracista precisa de uma formação. É uma escolha. Lutar contra esse sistema é uma escolha. E por ser uma escolha, a gente precisa estar bem posicionado, no sentido de que a gente precisa se formar a gente precisa estudar, a gente precisa ler autores, a gente precisa legitimar os nossos colegas que são pessoas negras que estão aí produzindo conhecimento. A gente precisa, de fato, ir contra essa ordem hegemônica imposta pela colonialidade, né? Então, com isso, eu já me encaminho, porque eu acho que já deu meu horário, independente de qualquer coisa, e questiono, né? E trago para que nós possamos refletir de que maneira que nós precisamos ainda de uma formação antirracista, não só pautada em instrumentos legislativos, mas uma prática de operação dos próprios instrumentos legislativos. E assim eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui nessa mesa maravilhosa e dizer que a gente tem muito para caminhar e que nós precisamos ainda mais nos fortalecermos uns dos outros para que essa caminhada e essas desigualdades, elas um dia, cheguem quase perto do fim. Obrigada. Está sem microfone, Rogério. Pronto, voltando, doutora Cília, muito obrigado, sabe as palavras, muito importante que a senhora colocou, e eu trago algumas apontações que eu fiz da sua fala, que é muito importante, sobre a educação. Nós estamos falando só das pontas, precisamos discutir o meio, o mais importante é o meio, porque a senhora disse, eu não posso discutir uma sentença, que eu trabalho no direito previdenciário, uma sentença de alguém, ou direito penal, mas o meio... Eu quero discutir o meio, a formação desse operador de direito, que ele vai se tornar, sabe o quê? Um juiz. Ele vai se tornar um promotor. E ele precisa dessa formação aqui no meio, sobre o combate do racismo. Ele precisa entender se ele é branco ou se ele é negro, porque não interessa também. Se ele tiver esse entendimento, quando ele chegar lá na ponta, ele vai saber como validar com o outro extremo da outra ponta. Que é complicado que a gente fala, a discussão, quando a gente discute muito, às vezes a gente discute muitas pontas. Quem é o opressor, quem é o oprimido, ou quem está sendo o acusado e o acusador. Mas o meio, a formação do meio, a formação desse operador de direito, que ele vai se tornar um juiz, vai se tornar um defensor público. É ele que eu quero, também a formação desse operador do direito, é eu que quero entender de onde ele veio. Você veio de onde? Para onde que você vai? A sua bagagem que você está indo vai sem racismo, vai livre sem nada. Que muitas vezes você chega na academia com a bagagem cheia. E às vezes nós não somos treinados, doutrinados a tirar essa bagagem, a colocar outra. É esse meio que a gente precisa também discutir, falar, que é importante. Essa discussão também é muito válida para fazer essa reflexão
desse meio, a gente tirar essa bagagem, colocar uma nova bagagem, uma nova roupagem. E agora eu passo a palavra também agora para o doutor Fernando Souza, advogado, presidente da Abacrim, né, membro da Nacional dos Direitos Humanos do Conselho Federal da OAB. Doutor Fernando, quero muito ouvir o senhor. Bem, bom dia a todos e todas. Rogério, parabéns pela mediação. Quero agradecer ao convite, Sara e todo o conselho, Hermes. Para mim é uma grande honra, uma grande alegria poder falar nos eventos da OAB, porque foi na OAB que eu me formei, né? Eu divido a minha trajetória na advocacia até na minha compreensão macro do que é ser um advogado negro, graças ao meu trânsito dentro da OAB. Porque foi dentro da OAB que eu percebi o nosso espaço de solidão, o nosso espaço de não pertencimento, porque eu participei exatamente do momento de transição, onde as pessoas negras começaram a participar de uma forma mais ativa e com a voz mais eficaz dentro da ordem. E eu fico assim, refletindo sobre as falas que me antecederam, falas brilhantes, e eu penso muito na importância dos símbolos. Nós não podemos falar em educação jurídica sem romper com símbolos. O tema de minha palestra é uma provocação, né? É de Hermes a Exu. Quando a gente fala de Exu, a gente fala de abertura de caminhos, a gente fala de comunicação, a gente fala de instrumentos de conexão, a gente fala até em uma certa atemporalidade. E hoje nós precisamos refletir o ideal antirracista dentro dessa ideia de ruptura. Eu faço um pacto comigo. Eu não quero mais raciocinar a partir de Hermes. Eu quero raciocinar a partir de Exu. Por quê? Porque você traz uma perspectiva afrodiaspórica para a leitura do direito. Você traz um ponto que é fundamental na formação no ensino jurídico, que é a interpretação, a arte de interpretar. É a gente parar e analisar. Ok, é muito legal falar de antirracismo. De 2020 para cá virou moda, todo mundo agora antirracista de redes sociais, então fantástico, né? Eu que sou um blogueiro série C mesmo, presto muita atenção nesses fenômenos, porque é muito legal a gente colocar foto preta, falar do George Floyd, falar do Jacarezinho, mas o que é feito na prática? Qual é a construção prática na perspectiva de estruturação de um legado? E não dá para a gente falar em legado sem entender como isso incide dentro das normas jurídicas, como isso traz uma incidência cruel na operacionalização do direito. Então a gente vai e pensa, ok, antirracismo, vamos pensar na base. Constituição Federal, tratados internacionais, a gente pode ir lá para 1968, tratado internacional que trata sobre a questão do combate ao racismo, combate a toda essa estrutura que no Brasil, como foi muito bem dito, é uma tragédia que se prorroga há mais de 400 anos e que a gente não tem uma perspectiva de solução imediata, mas precisamos trabalhar, precisamos compreender. A falta de compreensão, ela é o gargalo. Vamos pegar o que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, a proteção da dignidade da pessoa humana, e vamos tentar trazer isso para os planos básicos do direito. Todo mundo aqui passou por IAD, a gente lembra do plano de existência, plano de validade, plano de eficácia, sabe? Toda essa perspectiva dogmática que é muito interessante, e no ensino jurídico, quem é que está aqui, é professor, sabe, isso é extremamente subvalorizado. As pessoas saem sem compreender que isso é a base de tudo. Você pega um CPC da vida, ele vai funcionar com base nessa estrutura tripartida. Você vai pegar o Código Penal, nessa estrutura tripartida, o Código Civil, enfim, tudo ele vai passar pela análise de existência, validade e eficácia. Então, o ideal antirracista, ele existe, tá? Ele está textualmente posto. Ele tem validade? Está lá. Mas e a eficácia? Aonde está a eficácia? Nós não vamos ter eficácia em um cenário social em que a relação racial não é estudada de uma forma eficaz. E isso, para mim, é um projeto político, é a continuidade de um projeto político do pacto narcísico da branquitude que não nos quer questionando esses pontos. E aí vem até
a sua provocação, Rogério, que é extremamente necessária. Eu falo isso não como uma crítica institucional, mas como apenas como às vezes a gente acaba se encastelando nisso. Poxa, as pessoas pretas, elas continuam falando exclusivamente sobre as questões raciais. Nós estamos encastelados nas questões raciais. Nós estamos encastelados no mais do mesmo, que é extremamente necessário. Só nós podemos falar sobre nossas dores, e fazer com que os outros entendam através de uma linha de empatia sobre essas dores. Mas não é só isso. Não é só isso. Nós temos a capacidade de falar muito mais. Hoje nós temos aqui no Brasil, a gente não pode falar, pelo menos para mim, Fernando, nós não podemos falar em uma educação antirracista, na perspectiva jurídica, sem observar o legado construído pelo professor Edilson Moreira. Não dá. Não dá. Desde o momento que a gente vai pensar como um negro, vindo para essa perspectiva hermenêutica de aplicação, né, ou exonêutica, de aplicação das normas, de leitura das normas, de compreender, e aí eu volto para a base, naquela ideia, né, do Alexis, do Dworkin, que você tem o antirracismo como um princípio inegociável do Estado Democrático de Direito brasileiro. Está no papel, não está na eficácia. Nós precisamos transformar isso na eficácia. E a eficácia vai vir disso, do debate. Vamos conhecer a obra da professora Cíndia. Olha quantas inquietações ela trouxe no discurso dela. Quantas inquietações a professora Cíndia trouxe no discurso dela. Quantas inquietações podem vir se as pessoas entenderem o legado, não apenas do professor Adilson, mas se as pessoas lerem compreender o fenômeno extra-jurídico, que o direito não é um fim em si mesmo, todo mundo aqui sabe disso, é chover no molhado, mas a gente está falando de educação jurídica, vamos pensar aqui um pouquinho mais taxativamente, na produção acadêmica, na perspectiva dogmática, antirracista, afrodiaspórica, e qual o legado que nós vamos trazer para isso. Como nós vamos nos transformar em instrumentos de eficácia dessa norma, desse princípio inegociável. Uma eficácia que precisa romper símbolos. A palavra da moda hoje é disrupção. Tudo tem que ser disruptivo. Eu me irrito com essas coisas, porque às vezes eu sou um cara meio old school, sabe? Mas agora tudo tem que ser disruptivo, então sejamos disruptivos, sabe? Vamos fazer essas provocações. Vamos estudar, vamos falar sobre, vamos entender a complexidade das relações raciais na estruturação dos fenômenos jurídicos, para que depois, com essa plena compreensão, nós possamos trabalhar enquanto operadores do direito, seja dentro da advocacia, seja enquanto servidor público, o antirracismo na prática, o antirracismo em ação. Essa é a mudança que nós queremos. Essa é a disrupção necessária que nós precisamos ter para enfrentar as tecnologias racistas. Porque é muito fácil. É muito fácil levar da boca para fora. Mas é muito difícil fazer o que você fez, Rogério, de dar uma cutucada institucional. É muito difícil fazer o que as pessoas, os professores que têm compreensão do ideal antirracista enquanto instrumento de integridade. E eu gosto muito de dizer isso. O antirracismo, enquanto instrumento de integridade, ele faz parte da nossa coluna dorsal. Nós não podemos nos livrar. O antirracismo é algo que nós não podemos, não devemos, e que devemos levar para todos os cantos, e isso precisa ser a mola mestra do nosso pensar. Eu sou um cara que gosta de viajar bastante nesses temas, porque isso é vida. Isso é vida. Nós vivemos um genocídio diário. Não um genocídio apenas que nos mata, mas um genocídio político, um genocídio institucional, um genocídio de fala, um genocídio de ocupação de espaços. É muito interessante, vou abrir aqui um pequeno parêntese para falar um pouco de minhas vivências. As pessoas me conhecem mais pela parte do trabalho da advocacia criminal. Adoro minha cachaça, amo, mas eu trabalho muito no corporativo. E é muito interessante você perceber que esse espaço de solidão dentro de uma advocacia mais business
é surreal. Somos nós falando sozinhos, olhando para o lado e não tendo ninguém. Quando nós vamos levar um debate antirracista, muitas vezes as pessoas não entendem. E olhe o gargalo que isso traz para quando nós trabalhamos a maturação das relações sociais. O ensino jurídico com a perspectiva antirracista qualificada permite que nós possamos, por exemplo, ter cases como o caso da Magazine Luiza, que fez um processo trainee fundamentado em uma análise jurídica prévia que demonstra toda a licitude desse processo e que compreende que o ideal antirracista, a prática antirracista, ela é nada mais, nada menos do que uma manifestação ainda que incômoda do texto de lei. É a arte de interpretar, é a arte de encontrar os caminhos, indo, voltando, subvertendo, batendo de frente, e não tem nada que subverta, não tem entidade que force, que abra os caminhos, que nos coloque na nossa própria humanidade, numa visão macro, do que falar em Exu. Então, por isso, volto a dizer, a minha provocação, eu não quero mais Hermes, eu quero Exu. Isso é extremamente necessário. Até porque nós falamos de um ponto extremamente cruel de todo esse processo de degradação da nossa negritude, daquilo que nos compõe, que é uma perspectiva religiosa, de Exu ser equiparado ao demônio. Quando a gente faz isso, isso é disruptivo, isso é provocativo. A nossa presença é provocativa porque nós somos frutos de uma política que tentou nos impor um defeito de corpo. E aqui estamos nós subvertendo a norma, batendo de frente, não a norma, mas essa normatividade social imposta, que nos coloca apenas em estado de periculosidade. A compreensão do ensino jurídico, a lapidação do ensino jurídico, ela vai nos trazer revolução. E nós precisamos entender a revolução, precisamos entender os instrumentos de revolução. Nós precisamos ter o compromisso político, enquanto operadores do direito, de dar a mão e levar os nossos amigos. De pegar a obra da professora Cídia e fazer rodar muito. As pessoas precisam conhecer, as pessoas precisam citar, porque nós precisamos ocupar todos os espaços. Eu brinco, eu sou apenas advogado. Eu, Fernando, eu sou apenas advogado. Não sou acadêmico, não sou isso, não sou aquilo outro. Eu sou advogado com muito orgulho. Mas dentro da minha área, eu vou tentar fazer o melhor. Eu vou tentar trazer esse ideal de integridade para o meu dia a dia. Como a gente faz aqui, nós temos o cuidado de contratar majoritariamente pessoas pretas, majoritariamente pessoas que saem da linha do aceitável e vão para a linha da tentativa de marginalização. Isso é integridade, isso é consequência de um ensino, sabe? Ainda que eu não tivesse tido isso na graduação, mas que foi fruto de um trabalho posterior. Como a professora Cíntia disse, nosso aprendizado é diário, nós nunca vamos parar. Nunca vamos parar. E quanto mais nós aprendermos, mais firmes poderemos ser em todos os aspectos e estruturalmente. A sociedade ganhará muito mais. Porque hoje em dia a gente tenta se fiar em alguns símbolos de heroísmo, alguns símbolos de esperança, em alguns mitos, messias, enfim. Mas não. O que vai nos salvar, o que vai nos redimir desse sistema todo é educação, é integridade, é articulação. Então, por isso que eu defendo, por isso que eu sempre vou defender, que nós, vocês que estão aí, nossa, voltei, tá. que vocês que estão aí nos assistindo, tenham a possibilidade e a curiosidade de estudar, de compreender. Você que quer ser professor, não se furte de ler o professor Adilson, a professora Císia, Jamila Ribeiro, sabe? De ler as pessoas que estão pensando, o professor Silvio Almeida, sabe? Pessoas que estão pensando esse fenômeno. Porque vou fazer só uma pequena provocação, só para vocês terem uma base aqui. Quando nós tratamos as relações raciais, a gente debate tanta coisa. A gente pode debater como,
professora Cídia disse, da perspectiva previdenciária até questões como o direito à cidade, os reflexos tributários, a construção tributária, normativa, ela precisa ser racializada. Porque não dá para ser matemático, não dá para ser taxativo, não dá para ser preto no branco. É vazio, é excludente, é elemento... Já falei demais? Meu Deus. Como? Nossa, eu não consigo te ouvir. Vocês conseguem me ouvir perfeito? Ah, tá, certo. Posso continuar falando que eu não te ouvo? Pode sim. Ah, pronto. Pode. Beleza. Então, é isso, gente. Só para a gente ter essa ideia da importância dessa integridade, sabe? Da importância da compreensão macro, da gente entender que nós estamos falando de fatos jurídicos. A nossa vida ela é norteada por fatos jurídicos que são cortados pelas relações raciais. A gente vai tratar o direito contratual com uma perspectiva diferente, o direito penal com uma perspectiva diferente, óbvio, onde mais se produz, pelo menos até onde eu conheço, é onde mais se debate o reflexo das relações raciais, desde o direito material até o direito processual. A gente tem discutido bastante questões processuais que são extremamente racializadas, como, por exemplo, a utilização de tecnologias de reconhecimento de pessoas dentro dos processos, onde você tem uma padronização racista dessa identificação, sabe? Onde aquela... É raso, é triste dizer isso, mas a inteligência artificial vai muito naquela lógica do preto é tudo igual. Sabe? Lombrosiano, né? Então, isso é muito triste. Isso é muito triste. Então, eu deixo essa provocação aqui para vocês. Peço que rompam com o óbvio. Eu peço que vocês tenham a sensibilidade de perceber, seja você branco, seja você negro, que é uma bandeira que nós precisamos carregar todos os dias. Porque não vai ter, minhas amigas, um futuro, não vai ter uma construção de um país realmente democrático e igualitário se nós não tivermos a lapidação do ensino jurídico. Porque tudo, os fatos que movem a nossa vida são fatos jurídicos. É até, sabe, aquela coisa que dá volta nela mesma. Se esse fenômeno não for estudado devidamente, a operação do meio jurídico vai ser fraca, vai ser triste. E já que nós começamos falando de Exu, vamos terminar falando de Exu com uma frase que eu gosto muito, que é aquela história. Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele só jogou hoje. Essa é a ideia que nós temos que ter. Além. Beleza? Caminhos abertos para todos nós. Muito obrigado e vamos para frente. É maravilhoso. Muito obrigado, doutor Fernando, sabe as palavras. Ótimas colocações. Importante salientar também que o senhor fez a colocação de abrir caminhos, né, a questão do antirracismo. E a gente pontuar também que nós tivemos uma revolução educacional seguindo na década de 1990 até o ano 2000, que perpassou até hoje, e nós estamos vivendo uma nova crise, uma onda. Se a gente não se segurar, ou se nós não nos ajudarmos, um segurar a mão do outro, a gente vai passar por um período muito complicado, porque o avançar que nós estamos vendo aí, infelizmente, por esse vírus que está vindo aí, vai deixar muito de nós fora da educação, das salas de aula. Tá um período muito complicado, né? E assim, esse boom de negros no mercado de trabalho, nas faculdades, a gente está vendo começar essa escassez novamente. Não é só pela questão de dificuldade, porque a maioria que vem de classe média ou pobre não vai ter condição de sustentar ou viver isso, esse gosto que nós temos aqui, esse privilégio artificial de estarmos aqui sentado, falando, criticando e argumentando, e de estar com a carteira da OAB, muitos de nós, negros irmãos, vai ter essa dificuldade, porque vai ser uma crise. Então, esse caminho que a gente vai abrindo, essas trincheiras, a gente tem que deixar sempre aberta, sempre esse legado
para quem estiver vindo aí conosco. Agora eu chamo aqui para palestrar também o nosso renomado Dr. Júlio Rocha, advogado professor, doutor pela PUC de São Paulo, diretor da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. Doutor Júlio, a palavra ao senhor. Meu querido coordenador, eu queria agradecer o convite formulado. Para mim é uma honra estar numa mesa ladeado por colegas e sob sua coordenação, Cínzia Barreto, Cídia Vieira, Fernando Santos e sua coordenação tão importante. Eu ouvi atentamente todas as falas. Eu ensino desde os meus 23 anos. Estou completando 53 anos de ensino jurídico. 53 anos, portanto, 30 anos de ensino jurídico. Eu nunca pensei que ia ser professor, mas me tornei professor. Nunca pensei que ia ensinar na universidade pública. Fiz direito, mas, na verdade, minha grande vocação era ser advogado sindical. E fui durante muito tempo, dos químicos, petroquímicos, dos jornalistas, dos professores. E no meio do caminho eu participei do SAJU, que é o nosso serviço de assessoria jurídica, e comecei a ver várias coisas que me tocaram. E, ao mesmo tempo, fiz uma especialização, depois da graduação. Mas, assim, hoje estou na Faculdade de Direito desde 2011, mas venho de uma experiência de docência das estaduais. Então, a primeira faculdade que me recebeu como professor foi a Universidade Estadual de Feira de Santana, que eu tenho um carinho imenso e uma gratidão. Ela me fez docente, me apoiou para fazer o mestrado e doutorado. Depois eu entrei na UNEB, outra experiência muito interessante para mim. Eu estou dizendo isso porque, das falas que eu vi, são falas muito importantes. A gente vem de uma tradição jurídica que vem de Coimbra, de 1290, né, diante do colonizador. Antes, uma formação hermenêutica, interpretativa de Bolonha, de 1080, e só surge cursos jurídicos em 1827 no Brasil. Montezuma até defendia como constituinte que tivéssemos uma faculdade na Bahia, mas a constituinte definiu por Recife, Olinda e por São Paulo. Nossa faculdade só vai surgir em 1891. Eu estou dizendo isso porque a gente tem uma tradição, portanto, eurocentrada, uma hermenêutica associada a uma construção localizada da Europa e a falta de reconhecimento da diversidade, inclusive da produção normativa não europeia. Não se reconhece, inclusive, que a universidade não nasce na Europa, mas nasce na África, que eu acho que é um dado importante, coordenador Rogério Souza, para a gente dizer. Como eu sou da área do ensino, de todas as falas que eu vi, fiquei maravilhado com elas. Eu quero fazer algumas indicações baianas. Primeiro, de Enegrecendo o Direito, uma publicação dos mestrandos e doutorandos do programa de pós-graduação, e eu vou chegar até vocês, eu vou dar um jeito de cada um vai receber um Enegrecendo Direito, faz parte da banca, então o nosso papel também é esse. Os pesquisadores se reuniram e disseram: a gente nunca fez nada aqui no programa a partir do negro. Não que teses não existam, dissertações. E aí esse trabalho foi organizado por Camila Garcês Leal, Érica Costa da Silva, João Paulo Nabuco e Lázaro Alves Borges, com artigos maravilhosos. Eu vou dar um exemplo aqui, foi inclusive o prefácio de Samuel Vida, meu colega, professor querido, mas, por exemplo, Aline Santana Alves vai escrever sobre a constitucionalização tributária como ação afirmativa. Ou seja, é possível ter uma abordagem. Eu achei muito massa, Cínzia, Cídia, Fernando, Rogério, tratarem nesse tema. E aí eu achei maravilhoso o Fernando falar do Adilson, que ele está aqui, a gente aprende, né? Ninguém nasce aprendendo essas coisas. Porque eu venho de uma faculdade de 1987, esse tema nunca foi colocado. A gente ainda trabalhava uma ideia de um sujeito abstrato, universal.
ou seja, diferenças, contextos, debates étnico-raciais, eles estavam em São Lázaro, às vezes, né? Nem chegavam, né? A gente não tinha uma Vlamira Albuquerque hoje que fala sobre história de África, né? Faz reflete sobre livros didáticos. Então, um livro importantíssimo, muito interessante, o Adilson. Ou seja, como é possível pensar como um negro num país de maioria negra, de um país desigual, em que a maioria não tem acesso a direitos? Eu acho que qualquer ensino jurídico tem que partir da análise dos contextos, além dos textos. E aí eu cito um exemplo também muito interessante. A gente estava nos 130 anos da faculdade, eu recebi um contato do meu querido amigo, irmão, que me indicou Dora Lúcia de Lima Bertulho, que fez uma maravilhosa Dora Bertulho nesse trabalho, e está gravada a nossa aula, e nosso próximo semestre a gente inicia com Tula, que é uma constitucionalista que pensa a partir da negritude, da questão racial. E eu acho muito interessante porque Tula Pires fala por um constitucionalismo latino-americano, e a gente está estudando, eu estou aprendendo, volto a dizer. Então não tem essa história de docente, professor não aprender. Paulo Freire vai nos ensinar que o processo de aprendizado é contínuo. E a formação jurídica e o modelo de ensino jurídico baseado na palestra, em que o professor ensina e os alunos sem luz aprendem, é um modelo que precisa ser revisto do ponto de vista didático-pedagógico. Aliás, um desafio do direito é avançar na perspectiva de uma pedagogia de ensino, porque nós não temos, no geral. Então, eu me lembro que tinha um professor nosso na faculdade que sabia o Código Civil todo de cor, para os civilistas. O código mudou, ele teve que se aposentar, Cídia, porque ele decorava o código, sabia o código todo. Mas assim, e o direito da vida? E o direito da rua, do asfalto, das favelas, das demandas? Eu me lembro que uma pessoa me disse, professor, na minha comunidade, quem está medindo temperatura é o narcotráfico. Quem está ajudando a gente a cuidar dos nossos não é o Estado. Então, isso denota para a gente que a gente precisa ler. Que ensino jurídico é esse? Que precisa ler realidades. E aí eu vou lembrar também de outra mulher combativa, Bell Hooks, ensinando a transgredir. De que forma a gente pode trazer. E esse livro que eu publiquei com os doutorandos, mestrandos, ele tem um texto belíssimo que eu me lembrei de Fernando. Gabriela Batista Pires Ramos fala a encruzilhada sem Exu entre o direito do trabalho e as relações raciais no Brasil. Ela vem trabalhar sobre o pós-escravismo, ou seja, o que é o trabalho doméstico, gente? Como herança da escravidão. Ou seja, mesmo a gente fala, não se cumpre, não se tem leis, ou se tem leis, não se cumpre as leis. A Lei Caota fez 30 anos, gente. Como é difícil criminalizar o racismo? Quem é da área penal aí? Rapaz, começa com uma estrutura policial. Eu vivi situações que o próprio delegado fazia uma queixa, o delegado disse, professor, deixe disso, professor, esqueça esse negócio, professor, isso não vai andar, isso não vai para lugar nenhum. Esse e-mail que o senhor recebeu, lhe chamando de macaco, viado, deixa isso para lá, isso não vai, isso não, a gente não consegue dar conta. E parou, e não andou. Então, assim, e olha que dentro de um país colorista, né, do colorismo é vigente, que eu sou negro, pardo, diferente, como diz o Jefferson, meu aluno, ser retinto é outra coisa, como pega. Então, a gente vive numa Bahia racista, que o colorismo possibilita que, existe até estudos sobre esse tema, dos negros de pigmentação mais clara terem efeitos, e aí foi interessante o Rogério tratar sobre isso, efeitos proporcionais à perspectiva é o que eles chamam de pigmentocracia, ou seja, isso influencia. Então, assim, isso é um dado importante de reflexão. Quer dizer, numa Bahia negra, que chega a 90% da mão de obra negra, a branquitude tem formas também de, e sua ideologia,
de tratar o tema racial como vitimismo. Eu fui para um debate outro dia, eu fiquei assim, eu disse, gente, eu quero dizer aqui que discutir essa questão da mulher, do negro, eu acho que é uma questão de tratar todos como iguais, mas nós não somos iguais. Né? Então, existe uma diferenciação nas políticas públicas e que os 350 anos de escravidão determinou influências do ponto de vista do acesso a direitos, né, do acesso a possibilidades e da ocupação de espaços estratégicos na administração pública e fora dela. Só para a gente ter ideia, e aí eu não vou me demorar, meu coordenador, pesquisa CNJ indicava em 2018 que 85% dos ministros dos tribunais superiores são brancos, homens, casados e católicos. É esse judiciário que nos julga, gente. 68% dos juízes de primeiro grau. Então, a presença limitada feminina, a presença negra reduzida, o CNJ já deu conta disso. Não se consegue nem cumprir as resoluções CNJ sobre a ocupação de cargos públicos por negros no judiciário. E se a gente for observar o Ministério Público que acusa, né? Então, assim, eu tenho filha, a gente está envelhecendo, eu tenho filha já, defensora pública, no Rio Grande do Sul. Ela fica me dizendo todo dia quem são os assistidos e as assistidas da defensoria. Porque os brancos têm condição de pagar seus advogados e advogadas. Eu não estou falando da classe, eu não estou falando até da pauperização do advogado, quem é advogado jovem aqui está escutando a gente. Mas, e aí eu achei muito interessante a fala de Rogério Souza começando a dizer, olha, nós não podemos estar limitados a discutir esse tema numa mesa. Isso significa também que o advogado jovem negro, a fala nossa para eles e elas que estão nos escutando, precisamos atuar em consumidor, precisamos atuar em direito cibernético, precisamos atuar em direito tributário, precisamos atuar em áreas estratégicas que a branquitude tem hegemonia no campo jurídico, em direito e a perspectiva da internet, marcas e patentes. Então, assim, eu morei nos Estados Unidos, na cidade negra, que é Nova Orleans. Lá, a ação afirmativa, ela possibilitou que surgisse um segmento de classe média intelectualizada negra, que está no Supremo. Hoje nós não temos mais ministra negra no Supremo. Ministra negra. Nunca tivemos. Né? Então, isso é um dado importante. A gente não quer dividir a sociedade. A gente quer compreender que existem diferenças na sociedade. E essa pluralidade da sociedade tem que estar refletida nos espaços de poder. Por isso que é justo, eu quero dizer. E eu não tenho nenhum problema. Eu sou advogado, sou mais professor, um pouquinho advogado, mas é a advocacia que me dá meus precatórios, para eu pagar minhas dívidas. A advocacia de processo de 25 anos atrás, gente. 25 anos. 27, para ser mais preciso. É aquela advocacia sindical lá de trás, que dura, que hoje me deu uma teteia para eu pagar como é que a gente diz? Meus consignados, porque a gente vive de consignado, gente. Toma um consignado aqui para pagar um negócio, depois toma um consignado aí. A vida real é essa. Né? Então, para dar conta de ter um escritório, de não ter, às vezes, nem mais secretária, porque nisso a gente tem condição de ter, porque ter secretária é um custo adicional a mais. Mas ter uma estrutura mínima, dividir com um colega. Então, assim, acho que o desafio hoje da jovem advocacia é pensar nichos amplos, principalmente da advocacia negra. Não tem esse limite. 2, como eu sou da universidade, procurem pós-graduações gratuitas que existem nas universidades públicas através de um sistema chamado Universidade Aberta do Brasil. Claro que diminui com o genocida, com esse tal desse presidente, mas abrir o site da Universidade Aberta do Brasil e verificar a possibilidade de pós-graduação à distância gratuitas. E procure direito empresarial para você tratar das fusões, patentes. Olha aí, ó. O professor Fernando, eu vou abrir o blog para aprender. A gente tem que lidar com... Eu sou uma pessoa de fronteira. Precisa ser maluco, eu gosto disso. Eu gosto da fronteira com a antropologia, com a sociologia, com a política, compreender. Outro dia eu vi uma entrevista sobre pesquisa sobre sites de mão de obra que, ao mesmo tempo, estão burlando com a legislação de proteção das relações de trabalho. Outro dia eu vi até um nome aqui, eu achei tão... Como é que é o nome, professores? Professora?
Rapaz, eu achei tão interessante tem um tal de um site que faz intermediação de mão de obra pela internet. É uma busca, é um negócio, depois eu lembro do nome, mas assim, acho que a gente vive um desafio, portanto, da advocacia, compreender que a gente vive, tem que ter altivez, tem que ter autoestima, tem que valorizar a profissão. As cenas que a gente vê aí, os desagravos da OAB mostram isso. Existe na área jurídica, como diz Pierre Bourdieu, uma hierarquização, e aí e a gente tem que compreender isso. Quando o juiz se acha o máximo, quando o promotor se acha o máximo menos um, quando o defensor se acha o máximo menos dois, onde é que fica a advocacia nisso? Então, se respeitar. A advocacia é um processo importante, porque sem advocacia não tem democracia. Como não existe democracia sem combate ao racismo, e aí eu acho que está certo a fala de vocês, porque nós precisamos enfrentar isso no cotidiano, né? E, por exemplo, no próximo semestre eu vou dar uma disciplina voltada à história do direito. Eu achei interessante por quê? Porque nós fomos notificados há 2 anos na faculdade por uma denúncia anônima, aliás, é muito comum denúncia anônima, viu? Dizendo que o concurso da faculdade tinha um ponto estranho. O ponto estranho era constitucionalismo negro, revolução do Haiti e a emancipação diaspórica. O ponto da denúncia quando a denúncia como essa, aí vem o Ministério Público e notifica a faculdade. Eu tive que demorar 10 dias para responder, levar para a congregação para responder por quê? Que numa história do direito nós discutimos Haiti. E aí um professor me disse, gente, eu nunca ouvi falar em Haiti. Eu digo, professor, você nunca ouviu falar em Haiti porque você fez doutorado em Coimbra. Em Coimbra, ele nunca vai falar de Haiti. Então, ou seja, de quem está falando e o que está falando. Isso é muito importante para a gente, porque imagina a máquina investigativa do Ministério Público Federal perguntar por que se tinha num ponto do concurso de afrodiaspórica, existia no ponto do concurso a importante revolução do Haiti do ponto de vista do constitucionalismo, o primeiro Estado negro do mundo, em 1805. E nós não aprendemos isso na faculdade. Outro dia eu vi a doutora Lívia, aos 3 anos, eu falar nisso, eu não sabia, e olha que eu sou um cara que leio. Qual a importância constitucional do Haiti na perspectiva de um pensamento constitucional de outra matriz? Aí a gente começou a pegar o texto, tem um texto muito interessante, tratando sobre constitucionalismo que rompe com a lógica eurocentrada. Aí começar a compreender. A gente é um processo de aprendizado de reconstrução, desconstrução e reconstrução. Mas eu acho que a grande pergunta, a universidade está disposta a isso? O ensino jurídico está disposto a isso? Quando eu falo ensino jurídico amplo, porque eu já dei aula nas faculdades privadas todas da Salvador, da Bahia, já não tem problema para mim. Eu sei o que é uma universidade privada não tem problema. Desses grandes sistemas, já estou acabando. Enquanto falar, 1 minuto, me fale, professor Rogério. Pronto, Júlio, já encerramos. Então, já estou acabando, só dizendo isso, dizendo o seguinte, pronto, mas até no ensino jurídico o ensino jurídico tem um papel que possibilita que as pessoas tenham emancipação e autonomia. É através do ensino jurídico que as pessoas possam depois se tornar advogados, passar no exame da ordem, que é uma dor para o povo negro, passar no exame da ordem. Então, assim, por isso que eu concordo com o professor Rogério, que nós somos privilegiados, mas eu queria, ao final, render a memória a Luiz Gama, como aquele que fez emancipação no concreto sendo advogado. Abraços. Beijos e obrigado. Abraços. Aqui eu gostaria, encerrando aqui o painel jurídico no combate ao racismo, né? Que é o 12º painel. Agradecer à senhora Sara Barros pelo convite, todos os palestrantes. Foi muito importante, contribuiu muito assim, para o meio, para o nosso ensinamento. E eu termino aqui esse painel com uma frase do poema Renato Russo, né? Vamos fazer nosso dever de casa, que então vocês vão ver suas crianças derrubando reis, fazendo comédia no cinema com as suas leis. Muito obrigado, bom dia, um excelente congresso.